Tudo bem, pessoal? Estamos em mais uma aula de física aqui no site aulad.com.br. A aula de hoje será sobre o movimento ondulatório, pedido por muitos de vocês. Então, auladeiros de plantão, curtam, comentem e compartilhem o nosso canal, tá? Roda a vinheta aí! Auladeiros de plantão, então vamos estudar ondas. Pessoal, o que é uma onda? Onda é responsável por muitas tecnologias no nosso mundo. Inclusive, é graças a essas ondas sonoras que vocês estão me ouvindo aqui e graças às ondas eletromagnéticas que tu consegue te comunicar pelo celular, inclusive pegar a sua internet Wi-Fi no seu celular. Então vamos começar definindo o que é uma onda. Onda, pessoal, nada mais é que uma perturbação periódica. Ela pode ser de uma maneira mecânica ou de uma maneira eletromagnética. O que tu tem que entender é que uma onda ideal, ela transporta energia sem transportar matéria. Qualquer questão que o Enem cobre em relação a isso, tu tem que entender que uma onda física, ela transporta energia sem transportar matéria. Só que isso causa uma certa confusão, porque 9 entre 10 pessoas, quando escutam a palavra ondas, pensam em uma onda. Qual onda? Onda no mar. O que eu tenho para te dizer sobre isso? Se a gente for analisar uma onda lá no alto mar, assim, ao mais fundo que tu conseguir, a gente pode dizer que essa onda no alto mar, ela sim funciona como se fosse uma onda ideal. Porque pensa bem, aqui nós temos um surfista, imagina aquelas cenas que o surfista está parado, né, ficar direitinho que nem o surfista está parado em cima da prancha. Quando vem essa onda, né, lá no alto do mar, quando vem essa onda está vindo, né? Ela interage com o surfista, fazendo o quê? O surfista dá uma subida e depois continua a onda sem tirar ele do lugar. Essa onda lá no alto do mar eu posso dizer que é uma onda ideal que transporta energia sem transportar matéria. Porque tanto é, as ondas que os surfistas dizem assim, eu vou pegar uma onda, já não é mais uma onda física. É uma onda que a gente chama de onda de turbilhão, né? Não necessariamente onda, mas a gente chama de turbilhão. Por quê? É uma onda que ela está indo e as suas velocidades são diferentes, tanto é que ela quebra. Então, fisicamente, não está certo tu dizer que eu vou pegar uma onda. Os surfistas usam, mas para sentidos físicos, ondas transportam energia sem transportar matéria. Tranquilo? Tanto é que no fundo do mar tu até consegue verificar isso, que essa onda passa, não tira ele do lugar, e transporta apenas energia sem transportar matéria. Só que para te entender um pouquinho melhor essas ondas, tu tem que entender a sua origem, da onde elas vêm. Da onde elas vêm, nós classificamos as ondas em dois grandes grupos, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Para início de conversa, eu vou apenas te dar exemplos de ondas mecânicas e eletromagnéticas, você já vai entender melhor. Bom, a primeira onda mecânica que nós estamos falando é a própria onda no mar, né? Essa onda que eu falei lá no alto do mar. Como é que eu vou entender uma onda no mar? Pensa o seguinte, eu tenho como ter uma onda no mar sem ter o mar? Não tenho, né? Outro tipo de onda é o som, né? Assim como o som e o ultrassom também são ondas mecânicas. Outro tipo de onda mecânica são ondas em molas. Qualquer ondas que eu fizer em molas também será uma onda mecânica. Assim como ondas, certo? Em cordas também são ondas mecânicas. Eu ainda não te expliquei qual é a principal característica de uma onda mecânica, mas vamos usar teu instinto. Eu tenho como ter uma onda no mar sem ter o mar? Não, né? Até parece papo de louco. Eu tenho como ter uma onda em mola sem ter uma mola? Muito menos. Eu tenho como ter uma onda em corda sem ter a corda? Também não. E aí eu te pergunto, se eu pegar e der um berro no espaço, né? Acho que 9 entre 10 professores de física utilizam esse exemplo, o exemplo do Star Wars, que infelizmente foi uma tristeza para mim quando eu parei para pensar um pouquinho mais. Sabe aquelas explosões, né? Aqueles barulhos que tu escuta nas guerras intergalácticas que ocorrem no Star Wars? O som daquelas explosões não iria ocorrer. Por quê? No espaço nós temos o vácuo. Tá? O vácuo é como se fosse uma ausência de matéria. Então, essas ondas mecânicas, tá? Elas têm uma característica, que elas precisam de um meio para a propagação. O que eu quero chamar a atenção quando eu estava dizendo que uma onda no mar não ocorre sem ter o mar? Eu preciso do meio mar, certo? Para ocorrer essa onda no mar. Então eu posso dizer que essas ondas mecânicas, elas necessitam, certo? De um meio para a propagação. E uma coisa interessante que tu pode notar assim é em relação ao som, né?
O som só se propaga no ar? Claro que não. Eu não sei se tu já fez aquela brincadeirinha de pegar e começar a falar debaixo d'água. Já brincaram aquilo? Que tu se olha em cima da piscina e fala, eu vou te dizer alguma coisa. Daí tu baixa e fala lá e a pessoa tenta descobrir. Pois é, isso é uma evidência que o som se propaga em qualquer meio, né? Não necessariamente qualquer meio, mas propaga na maioria dos meios. Tanto é, já viram aqueles microfones sem fios? Esse é o nome que eu conheci. Pega um copinho plástico e um outro copinho plástico. Une uma corda entre eles. Num dos copinhos tu fala, tipo, olá. A onda pega, se propaga pela corda e sai no outro copinho, tá? Então, as ondas mecânicas, elas necessitam de um meio para a propagação. Já as eletromagnéticas, não. Quais são os exemplos das eletromagnéticas? Bom, a luz, eu acho que é a principal onda eletromagnética que nós utilizamos no dia a dia, certo? Outro tipo de onda eletromagnética, raios infravermelhos, que inclusive, pessoal, o Enem cobrou recentemente, tá? Na prova do Enem de 2014. O que são raios infravermelhos? São raios que eles têm relação com a temperatura. Quanto maior a temperatura de alguém, maior raios infravermelhos que as pessoas ou qualquer corpo emita. Raios infravermelhos não são visíveis. O que eu quero chamar a atenção? As ondas eletromagnéticas, já no instinto tu vai descobrir quem é quem. Por exemplo, raios ultravioletas. Tu acha que é uma onda mecânica ou eletromagnética? Pô, eletromagnética, né? Então assim, pessoal, tudo que tiver a ver com eletricidade, né? São ondas eletromagnéticas. E o interessante, se eu pensar nas ondas eletromagnéticas, que essas daqui a gente nota que vem do Sol, olha só, um esboço de um desenho aqui, ó. Aqui, digamos que eu tenho a Terra, certo? E aqui eu vou ter o nosso Sol. O Sol, ele emite, sim, ondas eletromagnéticas. Dessa forma aqui, ó. E o Sol, quando emite ondas eletromagnéticas, essas ondas chegam no nosso planeta. E o que tem entre a Terra e o Sol? O vácuo. Qual é a principal característica? As ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo. Então a grande diferença de uma para outra é que as ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo. E quando se propagam-se no vácuo, essas ondas eletromagnéticas se propagam na velocidade limite do universo de acordo com a teoria da relatividade. E qual é essa velocidade limite no universo que as ondas eletromagnéticas se propagam? Elas se propagam com a velocidade da luz, né? Que é aproximadamente 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. Só para te ter uma ideia, se tu corresse na velocidade da luz, óbvio que é impossível tu alcançar a velocidade da luz, certo? Tu daria mais ou menos 7 voltas na Terra em 1 segundo, de tão rápido que é a luz. Tranquilo? Então preste atenção no nosso poder de edição de filmagem agora. Mas com os nossos poderes de edição de filmagem, vamos agora olhar qual é uma outra classificação das ondas, de acordo com o seu modo de propagação. Pessoal, cuidem. Nós temos as ondas chamadas longitudinais e as ondas chamadas transversais, ok? A principal onda longitudinal que tu tem que lembrar é a onda sonora, tá? Que eu posso colocar, eu coloquei uma caixa de som e eu coloquei como se propaga uma onda sonora. Se tu quiser entender um pouquinho, é só tu falar um pouco e colocar a tua mão na frente da tua boca. Tu vai notar que tu tem uma variação de pressão quando a onda está se propagando. Uma onda chamada longitudinal, ela, no exemplo do som, ela tem uma região onde tem uma pressão alta e essa região em branco é onde tem uma ai meu Deus, tem pouco ar, rarefeição do ar, certo? Mas assim, uma onda longitudinal, imagina que seja uma mola, tá? Por exemplo, aquelas molas malucas, que eu não sei se tu já teve a chance de ver alguma vez. Então, digamos que eu tenho uma mola, que ela está comprimida aqui, e ela está esticada e eu dou um puxão para ela. Essa mola, ela vai pegar e vai se propagar dessa maneira que eu estou te mostrando aqui, ó. E aqui vai estar ela, que esse pulso, ó, vai se propagar para cá. Num instante de tempo depois, essa mola vai estar aqui, ó, vai estar aqui, e esse pulso andou para frente aqui, ó. Esse pulso andou para frente. Isso é a característica de uma onda chamada longitudinal, certo? Uma onda que eu posso notar o seguinte, que essa propagação dela, que eu estou colocando aqui, ó, a propagação nesse meu exemplo está nessa forma, ó, propagação. E se eu pegar essa mola e puxar ela, digamos que eu pego e dou um puxão nela, a mola vai se propagar dessa maneira.
concorda? Ó, uma mola esticada, dou um puxão, ela se propaga dessa maneira. Isso é uma propagação longitudinal. O som faz isso, ó. A propagação é para cá, com esse vetorzinho azul, e a propagação é para cá e a vibração é dessa forma aqui, em vermelhinho, certo? Então, propagação e vibração ocorrem dessa seguinte maneira aqui. Eu posso até dizer que a vibração e propagação são dadas de uma maneira paralela. Já uma onda transversal é aquela onda famosa, né? Aquela onda que tu pega e dá um puxão e ela faz isso aqui, ó. Concorda? Ela faz essa forma aqui. Isso é uma onda chamada transversal, porque nesse meu exemplo, ela se propaga para esse lado, certo? E a sua vibração é para cima e para baixo, concorda? Ó, então, eu posso dizer que uma onda transversal, nesse meu exemplo, a propagação é dada nessa situação aqui que eu estou te mostrando, e a vibração ela é perpendicular à propagação. Vou botar um vetorzinho aqui, ó, que é a vibração. São perpendiculares uma em relação à outra. Tranquilo? Uma coisa bem interessante para te ver isso é uma mola maluca. Eu trouxe aqui uma mola maluca aqui para te ver, não sei se tu já teve a chance de brincar com uma, que é uma mola que tu acha em qualquer loja de brinquedo. Então, por exemplo, vamos mostrar essa onda longitudinal na prática. Ó, eu vou segurar ela e vou só dar um puxãozinho, vê se tu consegue entender, ó, pum. Isso é uma onda longitudinal, que a sua propagação e sua vibração são dadas de uma maneira paralela, ó, longitudinal. E como que é uma onda transversal? Bom, a onda transversal é mais fácil de fazer, ó, é só eu pegar, ó, e balançar a mola dessa forma aqui, ó. Isso é uma onda transversal. Uma coisa interessante é que, por eu estar fazendo uma onda em molas, é uma onda mecânica. Concorda? Uma coisa que você tem que entender aqui é sobre essas ondas aqui. As ondas eletromagnéticas, pessoal, todas elas são transversais. Então, ó, bota um AB vermelho aqui, dizendo que as eletromagnéticas, as ondas eletromagnéticas, vou abreviar aqui, são todas, certo? Transversais. São todas transversais, certo? E tu tem que ter um certo cuidado com isso. Por quê? Ó, presta atenção. Nessa mola aqui, eu só posso fazer uma onda mecânica, concorda? Porque eu tenho um meio para propagação. E nessa mola eu posso fazer uma onda transversal. Consegue entender? Então, ó, presta atenção nisso. Todas as eletromagnéticas são transversais, mas não quer dizer que todas as transversais são eletromagnéticas, porque eu estou te dando um exemplo onde eu tenho um meio mecânico que eu estou fazendo uma onda transversal. Tranquilo? Pessoal, a nossa aula de introdução a ondas vai ficando por aqui. Auladeiros de plantão, curtam, comentem e compartilhem o nosso canal. Isso nos ajuda muito e ainda mais para a nossa divulgação. Eu sou o professor Jean Pegoraro, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês. Um grande abraço e tchau, tchau.